Eu sou o professor João Guilherme e eu estou aqui hoje para dar uma aula para vocês sobre anatomia do coração no curso de enfermagem da Faculdade Alvorada. Na Faculdade Alvorada, eu sou professor de anatomia, fisiologia, histologia e biologia celular. Então, para a gente começar a falar do coração, a gente precisa entender que para o sangue chegar aos tecidos, é necessário que uma bomba envie o sangue para o corpo todo, para todos os tecidos. Então, essa bomba é o coração. Ele funciona, então, de maneira síncrona, né? Ele movimenta, ele contrai, então ele é formado por músculos, como a gente vai ver, e quando ele contrai esse músculo, o sangue, então, é ejetado com muita força, se espalhando para o corpo todo. Tá? Então, dessa forma, os tecidos recebem o sangue necessário para o funcionamento de cada tecido. Então, o coração é uma bomba que se contrai aproximadamente 100 mil vezes todos os dias. Né? Uma bomba que praticamente não para de funcionar. Ainda bem, né? Se ela parar de funcionar, a gente tem um problema grave. Então, aqui a gente tem uma animação que dá um exemplo, né, do coração. Ele está aberto, a gente consegue enxergar então ele internamente, as câmaras cardíacas, e aí a gente consegue visualizar então ele contraindo como um músculo que ele é, e aqui ele está vazio, né? Então o sangue estaria preenchendo essas câmaras e conforme ele contrai, então o sangue é ejetado. Outro detalhe interessante é que o coração é pequeno, né? Então se a gente parar para pensar, uma medida mais ou menos grotesca, né? Mas ele é do tamanho do nosso punho fechado, né? Então mais ou menos o tamanho do punho de vocês equivale ao coração, né, de cada um. E aqui do lado a gente tem também uma ilustração bem detalhada do coração, e essa é uma vista anterior. Então a gente está vendo o coração de frente, tá bom? A gente vai entender um pouquinho melhor, um pouquinho de cada uma dessas regiões, dessas partes do coração. O coração, ele fica no nosso tórax, na cavidade torácica que fica então aqui na região do nosso tronco. E ele repousa sobre um músculo que a gente conhece como diafragma. Esse músculo, então, ele separa o tórax da cavidade abdominal. Além disso, o coração ele fica na linha mediana do corpo, mais ou menos na linha mediana. Se a gente traçar uma linha imaginária no meio do nosso corpo, o coração sai, né, a partir do centro, ele vem um pouquinho para a esquerda, a maior parte dele está na esquerda. Então aquela história do coração do lado esquerdo do peito não é totalmente verdade, né? É só uma parte dele, praticamente 2/3 dele do lado esquerdo do peito. E além disso, ele fica aqui entre os pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então essa região, essa área que o coração ocupa, nós chamamos de mediastino. Tá? Mediastino é toda essa região, essa área, exatamente onde o coração fica encaixadinho, tá bom? Só falando um pouquinho mais sobre esse músculo, o diafragma, então, ele é um músculo esquelético, é um músculo que está preso a ossos, né, esqueleto, e ele é um músculo importantíssimo porque ele faz a nossa respiração. Então, quando esse músculo contrai, na verdade, o que ele faz é abaixar e ele puxa os pulmões para baixo, para trazer o ar para dentro dos pulmões. Tá? Então, todo esse conjunto aqui está sempre em movimento, né? O coração está batendo aqui no meio, o diafragma descendo para puxar o ar para os pulmões e depois relaxando, né, para o ar subir. Então, aqui a gente tem uma área com bastante atrito entre as estruturas. Então, é normal que essas estruturas tenham em volta delas tecidos recobrindo essas estruturas. Então, a gente tem como se fosse uma pele ou um saquinho, né, em volta de cada um, do coração, em volta do pulmão direito e em volta do pulmão esquerdo. E entre essa pele e o tecido, a gente tem um pouquinho de líquido, que é para facilitar esse movimento, né, para não ter muito atrito, não ter contato. Tá bom? Então, essa região é o que a gente conhece como mediastino. Tá? Aqui a gente tem uma outra figura, onde a gente consegue ver então o corpo num corte sagital e a gente está olhando esse corpo numa vista lateral. Tá? Então aqui é a frente do corpo, aqui é a parte posterior, né? Aqui é a coluna vertebral. Essa coisa mais rosinha aqui é o diafragma e aqui é a região do mediastino, né? Que a gente estava falando. Então toda essa área vermelha é onde fica o coração. Tá? Aqui o pulmão, né, desse lado foi removido. Tá? Então o corte sagital tem um exemplo aqui embaixo, né? Um corte separando o corpo em duas metades, né? Então a gente tirou uma metade para poder olhar por dentro. Tá? E essa outra figura aqui, não tinha falado antes, mas é um corte frontal, né? Então a gente retirou a parte anterior, a parte da frente do corpo, para poder então enxergar essa imagem, essa estrutura internamente.
Então a gente precisa pensar no coração, né, para entender melhor a posição dele, como se ele fosse um cone, né? Então a parte pontiaguda do cone ou de um triângulo, ela está para baixo nesse caso, tá? Então o que a gente chama de ápice, a ponta, está apontando para baixo, parte inferior, e um pouquinho para a esquerda. Então de novo, né? Pensa no triângulo ou no cone, o ápice, né, a ponta, está para baixo, né, parte inferior. E aí a base, que é a parte superior, está para cima. Então o coração é um triângulo invertido, tá bom? Então de novo, base e ápice. E aí, como eu falei, ela vai um pouquinho para a esquerda e também um pouquinho para baixo, assim, né, para frente e para baixo. Então o coração ele está meio que tombado, né, meio deitadinho aqui nessa região do nosso tórax, tá? Então direcionado para frente, né, a pontinha para frente, para a esquerda e para baixo. Esse é o ápice. E a base fica na parte de cima, nessa região mais ou menos que a gente tem nessa figura, tem uma linha aqui, mais ou menos indicando a região da base do coração. A base, então, ela é mais posterior, né? Como o coração está meio deitadinho, né? A base dele está mais para trás, tá? Então, voltada para cima e para trás. E aqui em cima, na base do coração, então, a gente tem esses vasos. A gente chama, então, de grandes vasos, que é por onde o sangue está chegando no coração e também saindo. A gente vai ver aqui esse vaso bem grandão, vermelho aqui, é a artéria mais importante do corpo, a maior artéria, a artéria aorta. Tá? Então o sangue volta para o coração por esses dois vasos e sai por esse vaso que a gente vai ver mais para frente, conhecido então como artéria aorta. A gente vê também melhor um pouquinho sobre esses vasos aqui mais escurinhos, né? Um pouquinho mais azuis. E essa outra figura também é legal porque ela mostra para a gente aquela linha imaginária que eu falei do corpo, né? E aí a gente vê como o coração então está um pouquinho mais para a esquerda. Então, como a gente estava vendo, né, aproximadamente 2/3 do coração ficam aqui então do lado esquerdo do peito, né? De novo, traçando aquela linha imaginária no meio do nosso tórax, a maior parte do coração ocupa o lado esquerdo e um pouquinho dele então para o lado direito. Lembrando que é uma linha imaginária, né? Essa linha mediana, e a gente usa essa linha para diversas medidas, para localizar diversos órgãos e estruturas no nosso corpo, tá? Então ela é bem importante, ela ajuda muito a gente ter essa localização anatômica das estruturas, tá? E aí lembrando então de novo, né? Aqui também tem uma outra ilustração, aqui só com as costelas, né? Então a parte óssea do tórax, inclusive o osso externo, né? O osso que a gente tem bem no centro aqui do nosso tórax, está aqui nessa figura, bem na linha mediana. E aí, lembrando, então, a gente tem a parte, né, o ponto superior aqui do coração, né, a base, e o ápice do coração. Então, que é a pontinha. Lembra que é um triângulo invertido, né? Então, ele está meio que deitado, meio que repousado nessa posição no tórax, bem entre os dois pulmões. Aí a gente vai seguir agora para ver um pouquinho das camadas que formam a parede do coração. Então a gente tem aqui uma figura de um coração aberto, né, olhando ele num corte frontal, e a gente vê a parede desse coração. Então a gente vai pegar essa região aqui, vamos aumentar, né, como se estivesse num microscópio, e aí a gente consegue enxergar as camadas que formam essa parede. Imagina a parede da casa, onde a gente tem a pintura do lado de fora, a parte externa, o tijolo no meio, e a parte interna da casa, né, o revestimento interno, que também vai ser uma pintura, por exemplo, né, ou algum outro tipo de cobertura. Então são essas 3 camadas que a gente vai conhecer aqui na parede do coração. Então a parede do coração formada por 3 camadas. Então aqui, olhando nessa figura novamente, né, aqui um outro desenho, a gente vai pegar de novo um pedacinho, então aqui da parede do coração, né, ele está cortado, a gente vai pegar esse pedaço aqui e vamos aumentar para a gente poder entender melhor essas 3 camadas. Lembrando sempre, pensa na parede da casa, a parte externa da parede, o meio aqui grosso é o tijolo, né, a parte que forma a parede, e aqui a parte de dentro da casa, tá, a parte de dentro do coração. Então a gente tem a camada mais externa, aquela que é a pintura de fora da parede, é o epicárdio, tá, o mais externo. Então se a gente olhar aqui nessa figura que está grande, né, o epicárdio está aqui por fora, e se a gente olhar nessa figura, ele está mais ou menos nessa região. Eu vou pôr a setinha daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Tá? Então está aqui, ó, epicárdio.
E aqui também o epicárdio, tá? Então essa camadinha mais externa. Tem uma outra camada aqui que eu não falei, né? Uma mais externa ainda, mas eu falei lá no comecinho da aula, que é como se fosse aquele saquinho que está em volta do coração, tá? Então esse aqui mais externo é o pericárdio. Então ele é o saco que recobre o coração, mas a parede mesmo, a camada mais externa, então, é o epicárdio. A camada do meio, a camada de tijolos, então, que forma a parede, é o miocárdio, tá? A camada intermediária. Tá aparecendo aqui também mais grossinha, lembra que eu falei a camada mais grossa, e aqui também mais grossinha. Então é formada por músculo, lembrando que a gente viu então que o coração é um músculo, tá? É um músculo cardíaco. Então o nome mio geralmente está relacionado com músculo, tá? Estruturas musculares, maioria das vezes, ou boa parte das vezes, tem algum nome que lembra, ou o nome que começa com mio de músculo. E aí a camada mais interna, então a parede, né, a cobertura, o revestimento interno da parede, né, lado de dentro da casa, lado de dentro do coração, é o endocárdio. Tá? Então a parte interna, ou aqui nessa figura, é essa camadinha que está mais aqui numa outra, uma cor, um azulzinho, um roxinho. Tá? Então o endocárdio é a camada interna. Então tá aqui o endocárdio. E aqui dentro é onde fica cheio de sangue. Tá? Então o sangue está nessa região, essa parede contrai e o sangue daqui é ejetado o tempo inteiro. Tá? Seria essa região aqui ou essa região, né? Lembrando que a gente pegou esse pedacinho aqui e aumentou, então por isso que a parede interna está aqui. Tá? Às vezes eu estou mostrando essa aqui que é outra camada, mas a estrutura é parecida, é semelhante. A ideia é a mesma. E aí falando do miocárdio, essa parede do meio, que é formada então por tijolos, a mais grossa, que é a mais importante, né? É formada por músculo, um músculo cardíaco. Tá? Então essa é a parede, é ela que faz o coração bater, efetivamente, né? Responsável pela contração, pelo bombeamento do sangue. E é como eu comentei antes, é tecido muscular. É um músculo que a gente chama de músculo cardíaco. O nosso corpo ele tem 3 tipos de músculo. O esquelético, que é o que a gente usa para movimentar o corpo, para andar, correr, falar. O cardíaco, que só tem aqui no coração, é o único lugar. E o músculo liso. O músculo liso está na nossa pele, ele está no intestino, está espalhado pelo corpo, mas é um músculo que a gente não tem controle sobre ele. Né? Eu não decido, por exemplo, quando o meu estômago vai digerir o alimento. Ele digere quando tem comida lá dentro. O músculo cardíaco, ele é bem parecido nesse sentido com o músculo liso, né? Ele é involuntário, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E ele forma 95% da parede do coração. Tá? Então a gente não tem controle sobre esse músculo. É um músculo involuntário. 95% do coração, então, é formado por esse tecido, o miocárdio. E, de novo, né, repetindo, ele é responsável então, por contrair. Quando ele faz esse movimento, né, com força, ele expulsa o sangue que está aqui dentro, né, nessa região ou nessa região. Então, tecido muscular cardíaco. E o miocárdio, essa parede, então, se a gente pegar essa parede, né, e tirar vários pedacinhos e colocar, por exemplo, numa lâmina e analisar no microscópio, a gente vai ver que ela é formada por células. Células como essa ilustração aqui, esse desenho. Essa é uma célula muscular cardíaca, ou uma fibra, tá? A gente pode usar a mesma coisa, pode ser fibra ou célula muscular, tanto faz. Então aqui o que a gente enxerga é uma célula e é ela que contrai, é ela que faz o movimento de contração para poder expulsar o sangue. Então a gente tem aqui as características de uma célula. O núcleo da célula, a mitocôndria ou as mitocôndrias, e características específicas do músculo cardíaco, como por exemplo dos túbulos transversos, ou ainda o retículo sarcoplasmático. Essas características aqui de sarcômero a gente encontra também no músculo esquelético, né? O músculo cardíaco tem túbulos transversos, retículo sarcoplasmático, e isso é bem semelhante entre os dois, tá? Entre esquelético e cardíaco. Então, por isso, especialmente pelo sarcômero, tanto o cardíaco quanto o esquelético são considerados fibras musculares estriadas, porque quando a gente olha no microscópio, a gente vê essas faixas, né? Escuras e claras. Então, formam tipo estrias.
E aí lembrando, então, a estria é que faz o músculo contrair, mais ou menos nesse sentido. Tá? Do mesmo jeito o músculo esquelético como o músculo cardíaco. Então, repetindo, né? Essa célula, que pode ser chamada de fibra, é estriada como no músculo esquelético. Tá? A característica de contração se dá por causa dessas estrias. E como eu tinha falado no slide anterior, repetindo também, é involuntária. Então a gente não tem que pensar, lembrar, agora meu coração vai bater. Não precisa disso, né? O coração ele funciona automaticamente, assim como o intestino, o músculo liso, por exemplo, que contrai, né? Funciona de forma involuntária. Nosso sistema nervoso controla isso pra gente, sem que a gente precise estar consciente, pensar nisso. Se esquecer de fazer o coração bater também seria um problema, né? A gente não conseguiria andar, por exemplo, e lembrar do coração batendo, né? Brincadeira. Mas é importante esse controle involuntário, porque ele vai acelerar e diminuir as batidas do coração, dependendo do que a gente está fazendo, da atividade diária. Então, a gente tem atividades mais intensas, mais de repouso. Isso varia de acordo com o que a gente está fazendo no dia. Aí, seguindo, agora a gente vai para as câmaras do coração. Então, as câmaras são as estruturas internas, essas regiões, né, dentro do coração, que vão se encher de sangue, o sangue que é bombeado, então, pelo corpo. Então, internamente, o coração vai ser dividido em 4 partes, ele tem 4 câmaras. Então, a gente vai dividir em 2 partes principais. A gente tem os átrios, que ficam na parte superior, então são essas 2 câmaras aqui de cima. Então, a gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo. Tá? Então, câmaras, né, ficam na parte superior. E os ventrículos, que ficam, então, na parte inferior. Ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tá? Então, são essas regiões que se enchem de sangue e o sangue, então, é bombeado. E aí tem um detalhe importante aqui, né? Um detalhe que a gente precisa conhecer para saber para onde o sangue está indo ou de onde ele vem. Então, os átrios, aqui em cima, eles estão recebendo sangue de veias. Tá? O sangue está chegando nesses átrios. Então, eles recebem sangue das veias. E os ventrículos, eles ejetam o sangue. Então, eles mandam o sangue para fora através de artérias. Tá? Então, o ventrículo direito tem uma artéria que passa aqui na frente e o ventrículo esquerdo tem uma artéria que fica mais ou menos nessa região aqui também, para onde o sangue vai ser expulso, vai ser ejetado, empurrado. Então, esses são detalhes importantes, são informações cruciais aí para a gente entender como o coração funciona, como ele contrai e para onde esse sangue vai depois que ele entra nessas 4 câmaras. Então, começando pelo átrio direito, tá bom? Então, a câmara que fica aqui em cima, a parte superior do coração, do lado direito. Então, o átrio direito ele vai formar a margem direita, né? A parte mais ao lado direito do coração, como a gente pode ver aqui nessa figura também. E essa figura é legal porque ela tem as setinhas que estão mostrando a direção do sangue. Tá? Então, a gente consegue enxergar bem, depois vocês vão conseguir ver com mais detalhe, o sentido, né, por onde o sangue está chegando. Então, o átrio direito seria essa região toda aqui. Ó. Isso aqui é uma veia, isso aqui é outra veia, e aqui no meio é que está o átrio. Tá? Então, o sangue está chegando aqui no átrio direito. E aí ele recebe o sangue, então, de 3 veias. A gente tem, então, a veia cava superior, vai jogar o sangue aqui para dentro do átrio. Veia cava inferior, joga o sangue também no átrio direito. E tem um espacinho que essa figura não mostra muito bem, que é o seio coronário. O seio coronário é uma região que fica mais ou menos aqui no meio, que traz o sangue que estava no próprio músculo cardíaco, nesse músculo aqui, ó, que faz o coração bater. Ele também precisa de sangue para sobreviver, para funcionar. Se não tem sangue aqui para esse músculo, ele morre, o famoso infarto. Tá? Então, veia cava superior traz o sangue da cabeça e dos membros superiores, né? O sangue está voltando para o átrio direito. E a veia cava inferior traz o sangue lá de baixo, membros inferiores, cavidade abdominal, o sangue está subindo
né, nesse sentido para entrar no átrio direito. E aí, separando o átrio direito do átrio esquerdo, a gente tem uma divisão bem fininha aqui no meio, né? Essa figura não dá para ver porque tem uma veia aqui na frente, tá? Mas a divisão seria mais ou menos essa aqui, né? A veia está atrapalhando um pouco aqui. A artéria, desculpa. Então a gente tem aqui um septo separando. Septo interatrial. É o septo que separa o átrio direito do átrio esquerdo, para não ter mistura de sangue. O sangue que chega aqui no átrio direito é um sangue com pouco oxigênio. É o sangue que voltou do corpo. Então ele já foi utilizado. Esse sangue agora está com muito CO2 que vai para os pulmões e vai sair na nossa expiração. Então esse sangue desse lado não mistura com o sangue do lado esquerdo. E aí o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. No meio do caminho a gente tem uma estrutura que separa os dois, que a gente chama de válvula, como se fosse uma portinha, tá? Essa estrutura branca. Então ela está separando o átrio direito do ventrículo direito. O sangue vai descer por aqui, ele escorre, né? Então essa portinha ela abre e aí o sangue desce. Então a portinha é chamada de válvula. E aí agora começam nomes, né? A anatomia é formada por vários nomes. Então a válvula, nessa região, a gente pode chamá-la de válvula tricúspide, porque elas são... A válvula é formada então por 3 válvulas, então a gente pode chamar de tricúspide, como a gente consegue ver nessa figura aqui, ó. Tá? Então se a gente faz um corte no coração aqui por cima, né? Um corte transversal, olhando ele por cima, que é a parte anterior, parte da frente do coração, e aqui é a parte posterior, tá? A válvula tricúspide está aqui, ó, ela tem 3 estruturinhas. Então é uma válvula formada por 3 válvulas. Válvula tricúspide ou ainda átrio ventricular, que separa átrio de ventrículo. Tá? Então átrio ventricular direito, separando aí átrio direito do ventrículo. Então de novo, o sangue vai estar aqui em cima e ele abre, ele empurra essa portinha, nessas 3 portinhas, e aí o sangue desce do átrio direito, então para o ventrículo direito. Vamos fazer um intervalinho então, para a gente tomar uma água, descansar um pouquinho e a gente retorna daqui a pouco.